O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, numa parceria do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e da TV, da Universidade Federal do Paraná. Hoje vamos falar sobre um tema bastante atual. Muitos diagnósticos, muitas queixas de pais sobre a hiperatividade. E na própria chamada do programa, vocês devem ter percebido que será que toda a hiperatividade, todo o comportamento hiperativo de uma criança ou adolescente corresponde a um transtorno, a uma doença? O que teríamos por trás desse comportamento e o que será que essas crianças querem nos dizer? Conosco hoje, Dr. Maurício Elck, médico, psiquiatra de crianças e adolescentes. E realmente, Maurício, hoje a gente tem o transtorno TDAH com um diagnóstico muito, muito elevado e o pior, além do diagnóstico, tratamentos medicamentosos que por vezes são necessários, mas de uma forma muito expandida, tanto vindo como queixa dos pais, como de muitas escolas. E a criança já vem com uma tarja. Eu sou hiperativo. Né? E o que significa realmente isso? Então, talvez a gente pudesse começar, e eu gostaria muito, primeiro te agradeço, né, você estar aqui, e eu acho que poderíamos começar com isso. O que é o transtorno? O que é a doença TDAH? A condição desse transtorno hipercinético, né, é uma condição bastante específica e que se tenta botar isso dentro de uma nosologia para que se facilite o diagnóstico. Entretanto, isso traz também diversas consequências no sentido de talvez hiperdiagnósticos e talvez assim a utilização dessa nosologia justamente para encaixar aquilo que não é explicável, né? Aquilo que não se torna objetivo, né? Então, eu, com propriedade de psiquiatra infantil, eu posso dizer assim, que realmente há uma questão de superdiagnóstico, né? Mas também a gente tem que cuidar com o outro lado, né? Porque assim, existe uma tendência assim, que puxa muito para um lado também, dizendo que isso não existe, Não, existe. O problema é o diagnóstico correto. Né? Em torno de 2 a 5% da população de infância e adolescência disse que o diagnóstico estaria mais ou menos nisso daí. Mas a gente não está aqui hoje para discutir a estatística disso, mas sim as falhas que isso pode, que eu acho que é mais importante, tanto se fala no TDAH hoje em dia, né? TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu acho que é importante mostrar para a população o que não é, o que parece que é, mas não é. Sim. Né? Porque, como eu falei, a sensação que dá é que tem tantas coisas que acontecem e que se mostram de determinadas formas e que manifestam-se nas crianças, por exemplo, comportamentos e maneiras de interagir com o mundo que, às vezes, não se consegue explicar de uma forma nosológica. Então, se aproxima muito de um diagnóstico, às vezes, de uma hiperatividade. Sim. Né? Uma das questões importantes, assim, Lucy, se você me permitir dar continuidade. Claro, por favor. Que eu acredito que influencia muito e traz muitas dúvidas, é a questão de como que está acontecendo a convivência familiar nos dias de hoje. Tá? Veja, uma criança, até os 3 anos de idade, ela precisa de muito do modelo de casa, dos seus pais, ela precisa muito ter o contato físico com esses pais. Físico que eu digo presencial. Sim. Né? A criança ainda não teve o nascimento psicológico dela, né? Ela ainda não representa na mente tempo suficiente de afastamento desses pais. Então, como que se cria uma criança segura de si e segura para poder estar envolvida com o meio ambiente e não envolvida com a sensação da perda, a sensação de frustração. Sim. Né? Então, nesse mundo de hoje, será que essas crianças que estão se desenvolvendo de uma maneira insegura, talvez,
né? Não estão lutando contra uma certa insegurança, não estão lutando contra uma certa desvio de atenção do ambiente em relação a elas, né? Então eu penso que isso é um gerador de ansiedade grande também, né? Que traz consequências, é um sinal de alerta nas crianças de que as coisas não estão legais para o ambiente dela também. Sim, e desde muito cedo, né, Maurício? Hoje, infelizmente, pelas necessidades de trabalho e tudo mais, os bebês vão para berçários, ditas escolinhas, com 4, 6 meses, quando seria um tempo de estar aprendendo quem é mãe, quem é o pai, que vínculos se tem ali. E essa terceirização do cuidar, às vezes, se prolonga até mesmo quando ela sai dessa escolinha. Pais cansados, pais que trabalharam muito e que não oferecem aquele lugar que é esse lugar da transmissão da sua cultura, do seu afeto, disso que é dizer quem eu quero que meu filho seja. Porque a criança fica esperando isso, né? Exatamente. Ela espera que esse meio, que os seus cuidadores digam como é ser, como é viver nesse mundo. E, às vezes, ela tem informação de manhã de um, de tarde de outro, de noite dos pais, final de semana outras pessoas, e isso é muito confuso, e ela tenta se localizar. Exatamente, e eu acho que isso gera um clima para a criança, um clima de insegurança muito grande, né? E daí existe aquela questão de a criança estar agitada, mas por quê? Porque ela realmente está chamando a atenção de alguma forma. Eu acredito, assim, como as questões psicossomáticas, como as questões, assim, por exemplo, as questões somáticas, né? O indivíduo que está sofrendo aqui, mas de repente desenvolve uma paralisia no braço ou desenvolve uma dor no abdômen, uma dor do estômago e tal. Da mesma forma que essas pessoas têm dificuldade em verbalizar, a criança não é madura o suficiente para sentar e dizer o que está incomodando ela. Ela não sabe dizer isso. Né? Então, de certa maneira, isso vai se manifestar. É como se seu cérebro programasse alguma coisa para esse manifesto, né? Até defensiva, né? Exato. Até para poder suportar aquilo que ela não entende, nem consegue elaborar. Né? Isso. E o que é importante de estar pensando, quando nós pensamos então em saúde mental, a gente não tem que deixar de pensar em tudo que está em volta, né? Então a gente pensa tanto na questão da sociedade contemporânea, pensamos na questão do consumismo. Por que do consumismo? Porque hoje se consome tudo, inclusive o estado de perfeição. Então, não, uma família perfeita é uma família que o pai trabalha, a mãe trabalha, não sei o quê. Só que muitas coisas primitivas, digamos assim, entre aspas, são deixadas de lado, né? A questão da mãe, do papel de mãe, por exemplo, né? E o pai que vai proteger essa mãe e esse filho, né? Então, assim, isso é diferente do que é o TDAH. O TDAH é uma doença, por exemplo, em que a gente consegue correlacionar com algumas condições clínicas. Por exemplo, prematuridade extrema. Criança muito prematura, elas têm mais dificuldades atencionais, têm mais dificuldades, por exemplo, na questão da agitação psicomotora, elas são mais hiperativadas. Isso provavelmente tem uma interferência na questão da migração neuronal que se faz alterada através dessa estimulação ambiental antes da hora. Sim, um ambiente estranho ao que ela deveria ter tido, né? Protegido até o tempo de nascimento. Então, assim, epidemiologicamente, os estudos epidemiológicos de crianças prematuras demais, assim, de muita prematuridade, mostram mesmo que existem ou crianças de muito baixo peso, com sofrimento fetal, né, na gestação, mostra, sim, alterações que são nosologicamente categorizadas como transtornos hipercinéticos, por exemplo. Então, isso infere que existe a doença, mas em determinadas condições. Agora, esse cuidado em chamar tudo que se apresenta assim dessa forma como TDAH é que tem que existir. Infelizmente, eu diria que é um trilho, é uma engrenagem que se aproveita muito para encaixar e explicar muita coisa, porque a sociedade é consumista, precisa explicar tudo.
Sim. Precisa ter uma resposta para tudo, o mais rápido possível. A escola tem que ter a resposta, todo mundo tem que ter a resposta, o remédio tem que trazer a cura o mais rápido possível. Sim. E que é um absurdo. Eu acho que nesse momento aquela história, né? O máximo de pensamento, né? O máximo de pragmatismo em relação a isso, só que com a mínima movimentação. Né? Você vai mexer, tirar daquele agulheiro todo, você vai tirar uma agulha só que está errada. Sim. Você não vai fazer um rebuliço, mexer em tudo. Né? Sim, até porque hoje muitas pessoas e escolas fazem o diagnóstico com questionários pré-estabelecidos. E que risco nisso, né? Porque, veja, se eu tenho pais que estão se desviando dessa função do cuidar, e é uma pena, porque se vê pais hoje tão absorvidos pela o outro mundo que não o da família, e que aquela criança passa a ser um incômodo, um peso, um a mais, e é uma pena, porque a infância é maravilhosa, as crianças, no seu crescer, elas são fantásticas, e a gente observar o que a gente pode transmitir, sendo reproduzido por elas, é maravilhoso. Sim. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm esse prazer, né? E acabam se perdendo em função de pai e mãe, e aí preenchem questionários, claro, que vão ser desviados para aquilo. A culpa é da criança, né? É a criança que é um a mais para mim, que me incomoda, que o comportamento dela é demais para mim, que está errada. Na escola ela se comporta igual, teriam 2 diagnósticos semelhantes, isso fecha o diagnóstico de TDAH para muitas pessoas. E que risco nisso, né? Sim. Que é bem diferente do adulto. Um adulto ansioso vai no médico e diz, não consigo dormir, né? Eu não consigo pensar direito. A criança não diz isso para nós. Né? Então, o interessante de pensar é o seguinte também, criança é para ser saudável. Né? A criança está no início do seu desenvolvimento, quer dizer, está se desenvolvendo, então normalmente a criança é para ser saudável. Então, em criança tem que pensar muito antes de dar um diagnóstico, tem que investigar muito, tem que ir muito atrás mesmo, para não existir esse problema, esse tipo de falha. Sim. Né? Quantas situações de violência que a gente observa em que a criança manifesta comportamentos hiperativos, Sim. né? Quanta situação ambiental, familiar, mesmo ambiental de maneira geral, em que a criança desenvolve esses tipos de comportamentos. Né? E que seria um comportamento, né? Não uma doença. A gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente continua já a nossa conversa. Então, até daqui a pouquinho. Continuamos conversando, então, sobre comportamento hiperativo. Será que tudo isso é doença? Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre comportamento hiperativo de muitas crianças e adolescentes como um diagnóstico muitas vezes levado para a doença.
E será que todas essas crianças que pulam, brincam e querem descobrir o mundo, nós poderíamos caracterizar isso como hiperatividade? Ou será que para alguns pais, algumas escolas, a atividade normal de uma criança ou a atividade que vem de outras ansiedades que ela encontra nos seus meios estão sendo demais? E aí seria um comportamento normal, um comportamento esperado com adultos impacientes. Conosco, então, o Dr. Maurício Elck, psiquiatra de crianças e adolescentes. Então, nós estávamos falando no primeiro bloco, Maurício, e você entrou nas situações do ambiente da criança, né? Tanto o ambiente externo, hoje nós temos uma violência urbana que assusta todos, a criança está o tempo inteiro escutando isso, né? Nós temos uma mídia que se baseia na violência e nós temos muitas vezes situações de desajustes, desajustes, né? Dessa família com pais brigando, discutindo na frente dos seus filhos. E eu vejo, né, em psicanálise, as crianças trazendo essa culpa como um peso enorme, porque nem sempre o casal começa a discussão, você me fez isso ou aquilo. Você não cuidou do Joãozinho, né? Você não... E aí o nome da criança aparece e começa uma discussão. Sim. E como isso é pesado para as crianças, não? Eu imagino que o sentimento de culpa na criança é algo que vai crescendo, né? De acordo com o desenvolvimento desse tipo de comportamento familiar, né? E crianças, né? Elas têm uma tendência a serem humanocêntricas, egocêntricas no sentido até da própria idade, né? E isso é normal, né? Então tudo que acontece à sua volta, ela acaba trazendo para dentro de si, né? Como se ela fosse a geradora daquele problema. Né? Crianças muito pequenas, por exemplo, quando tem uma trovoada, acreditam que porque elas fizeram alguma coisa de errada, aconteceu aquela trovoada. E aí vem o papel da mãe, do pai, para mostrar que não e tal. Então, isso é algo muito importante de se mostrar para as pessoas, que crianças de determinadas idades não têm maturidade suficiente para separar o que é dos pais, o que é dela, né? E o que é dos demais. Né? O mundo da criança, do bebê, começa com o seio da mãe. E aí vai e começa a se ampliar, mas só lá nos 3 anos que a criança vai começar a entender que existem outras pessoas diferentes e tal. Até aí muita coisa pode ter interferido nesse desenvolvimento, até nesse desenvolvimento cerebral, nessa arborização neuronal toda, né? Então, quando a gente está falando no ambiente, assim como você falou, a gente está falando num norteador de como vão se correlacionar todas essas funções da vida da pessoa, da vida mental. A questão da culpa, a questão da proatividade em relação à solução de problemas, em questão da segurança em resolver problemas ou da insegurança em relação a situações da vida. Então, eu acredito que uma criança insegura é uma criança sempre alerta. É uma criança que está se defendendo. E uma criança se defendendo é uma criança que não consegue se concentrar. É uma criança que não consegue manter o foco. É uma criança que está o tempo todo atenta para algo de ruim que vai lhe acontecer. De uma maneira até meio que esquizoparanoide, digamos, né? A gente lembra aí da Melanie Klein, né, falando isso. Então, isso eu diria assim, que é um dos grandes diagnósticos diferenciais. Nós estamos falando somente de uma parte deles. É claro que nós temos outras situações, é claro que nós temos alterações neurológicas, nós temos síndromes, né, genéticas com alterações da morfologia estrutural do cérebro, né, e que isso traz situações de hipercinesia, de agitação e tal, que também são diferenciais, né? E até transtornos de humor graves, né, que crianças podem aparecer, é mais raro, claro que é mais raro, mas podem existir. Por exemplo, o transtorno bipolar, né, não é tão comum de se observar, né, assim como a mídia também divulga, tal, bipolar em criança e tal. Existe, mas também não é desse jeito. Mas também uma criança que está super agitada, disfórica, agressiva, sem nenhuma outra situação ambiental que justifique isso, também é um diferencial. Então, o diagnóstico é muito delicado e não se pode dar um diagnóstico de hiperatividade
numa avaliação transversal, jamais. O diagnóstico é um acompanhamento longitudinal. Sim. Você vai acompanhar essa criança por bastante tempo, você vai avaliar toda essa família, você vai avaliar toda a parte neurobiológica, você vai avaliar até a questão genética, história familiar, você vai avaliar tudo que pode influenciar. Sim, e até mesmo em casos, vamos dizer assim, de hoje, né, da atualidade, o quanto de informação se oferece para uma criança e o quanto se exige dela de volta. Né? Nossa, então, todos esses estímulos e mesmo a mídia, o computador, ela tem que entender de tudo. Né? Muitas crianças são colocadas em escola bilíngue porque ela tem que falar 2 línguas aos 3 anos. Né? Sim. É claro que se existe as 2 línguas entre pai e mãe, isso é simples. Aos 3, 4 anos já não tanto. Ela ainda está aprendendo os sons da língua materna, que a gente chama, né? A língua que ela ouviu desde o útero. Então, o quanto se exige e como ela vai dar conta disso. Porque ela quer dar conta. Ela quer satisfazer pai e mãe. Então, que risco esse de transformá-la numa doente? Né? E quantos hoje estão nesse grupo? Né? A ponto deles chegarem já com o diagnóstico. Né? Eles dizem, Lucia, eu sou hiperativa e bipolar. Impossível. Né? Um diagnóstico não combina com o outro. Né? Apesar de poderem existir as 2 situações, e isso não se exclui dentro, não são palavras minhas, mas eu estou dizendo assim, dentro da nosologia, da categorização de diagnósticos. Mas veja que complicado, se a criança é capaz de me dizer tudo isso, né? Como ela vem com essa tarja já, e a gente esquece também que o cérebro está em formação, né? E tudo isso, mesmo nas patologias, a gente pode ter uma transitoriedade. Sim. Que é diferente do adulto, né? Tem alguns trabalhos bem recentes, assim, mostrando que crianças com pai e mãe bipolar, por exemplo, né, que manifestavam sintomas de disforia e de agitação, agressividade durante alguns períodos na infância. Alguns trabalhos longitudinais foram feitos, isso já faz 10 anos que estão sendo acompanhados, mostrando que essas crianças se transformaram em pessoas depressivas. Sim. E não bipolares. Interessante, né? Mas veja, né? Assim, criança, com sintomas de hiperatividade também, né? Você veja, a criança aprende pelo espelho, ela aprende pelo que ela vê. Imagine uma criança onde o mundo é apresentado através da janela, né, através dessa visão de mundo de 2 pessoas com transtorno. Sim, claro, ela vai aprendendo ali, vai adquirindo, né, uma forma de se comportar muito semelhante também. Sim. Isso é muito complicado, né, Lucy? Eu acho que os olhos, para quem trabalha nessa área, né, como a gente trabalha, né, tem que ser muito atento a tudo, porque as variáveis são muitas, né? Sim. São muitas e dá margem para muita discussão, para muito. Então, assim, o melhor é nivelar por cima e trazer uma melhor ambientação de vida possível para a pessoa. Sim. Né? Afastar todas as possibilidades que seriam situações até de violência contra a pessoa, né? Mas de situações em geral, né? Ambiental, familiares e tal. Aí para você poder ir em busca de diagnósticos e tal, então é complexo, não é simples. Por isso que é tanto discutido, né? É tanto. Mas eu acho assim que se as pessoas se unirem nesse sentido, dá certo, sabe? Com certeza. De chegar num ponto o que seria melhor para aquela criança, né? Sim, acho que é exatamente essa forma, né? Cada um, né? Um indivíduo, cada pessoa, cada criança, com a sua história, com a sua cultura, né? Até para que não se deixe passar aquele que realmente tem a doença. Né? Exato, porque isso. Senão, de repente, você deixa passar aquele que seria extremamente beneficiado com o tratamento. Né? Medicamentoso mesmo, né? Tem que cuidar, né? Porque senão a gente está fabricando formas. A gente fala tanto em inclusão, né? Vamos incluir aquele que é diferente, né? Na escola, na sociedade e tal. Mas, de repente, nós estamos também fabricando formas. Estamos só dividindo as formas, né? Sim.
Né? Aquilo, não, então aqui só estuda quem é normal, quem não sei o que, não sei o que. Não, então aqui se estudam os outros, mas vamos fabricar formas para eles também. Então, não sei, eu acho que a sociedade precisa realmente ser mais complacente em relação a isso e entender que pessoas são diferentes, né? Sim. Senão seria todo mundo igual, seria todo mundo robô, né? Sim. Né? Então, eu acredito que então dessa maneira fica mais fácil de aceitar aquele que é diferente e mudar um pouco a cabeça então dos adultos também no sentido de poder entender que crianças são diferentes de outras, não, né? E que às vezes não vem atender aquilo que eu sonhava, mas ela pode trazer para mim uma satisfação de ser pai, de ser mãe e outras maneiras. Sim, até porque os filhos nunca são também, nem filhos, nem alunos, nunca vão ser iguais porque somos pais diferentes a cada filho, não é mesmo? Então é impossível eu comparar, fulano é tão comportado e o outro que veio depois é tão hiperativo. Sim. E outra situação que eu acho que é muito importante, assim, que é pauta de bastante discussão, assim, que eu acho que precisa se estudar melhor, é a questão das multimídias, né? O quanto que isso não influencia. Eu vejo bebês hoje de 8 meses, 7 meses, já cutucando o iPad, né? E isso, então para dar comida tem que botar lá a galinha pintadinha, não sei o quê. A gente não sabe aonde vai levar isso, mas será que isso não desvia um pouco os processos atencionais, não vai acostumando essas vias a ficarem todas, essa arborização neuronal mesmo, a ficar de uma maneira diferente daquela que era antes, né? Sim. Então, será que isso então é doença? Não sei, porque talvez o mundo esteja se adaptando, né, a novas formas de viver. Sim. Em que os mais velhos viviam de uma maneira muito mais focada em uma coisa só e faziam grandes obras, eram gênios, escreviam, como Karl Jasper escreveu com 25 anos o Tratado de Psicopatologia. Hoje ele não teria tempo, ele teria que ficar no computador, ele teria que atender o smartphone, ele teria que isso, teria que aquilo, então... Eu não sei, eu acho que o padrão da sociedade também está mudando e nosso pensamento de diagnóstico também tem que mudar. Isso. Porque se a gente ficar só pensando de uma forma assim rígida, fechada, a gente também não está vendo essas outras influências ambientais que poderiam estar desviando a nossa sociedade para uma forma, não chamaria isso de evolução, mas chamaria isso de mudança, né? Certo. A gente está terminando o nosso programa e eu quero agradecer a atenção de todos vocês, agradeço em nome do Dr. Maurício e a gente volta na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!